Carta de Pedro, capítulo 1, e a partir do versículo 3. Nós estaremos lendo esse texto sagrado da palavra do Senhor e vamos aprender aqui algo da parte de Deus. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois aguardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo por fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, deixa sua Bíblia aberta, não feche ela, por favor. Nós vamos estar aqui relembrando algumas coisas. Semana passada nós falamos sobre a introdução, falamos de algumas coisas, falamos do motivo porque Pedro escreve esta carta, e eu gostaria de relembrar aos irmãos algumas coisas, também talvez junto com os irmãos relembrar algumas coisas. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele entrou na vida do apóstolo Pedro e ele teve uma mudança totalmente poderosa da parte de Deus. Só para a gente lembrar algumas coisas, quem foi Pedro? Semana passada a gente falou isso, mas a gente precisa gravar na mente algumas coisas para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Quem foi o apóstolo Pedro? Quem pode me dizer alguma coisa sobre ele? Ele foi discípulo, e o que mais que ele foi? Pescador. Foi pescador, e o que mais que ele foi? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, e o que mais que ele foi? Vamos, crente, você que conhece a Bíblia aí, ajuda eu aí, em nome de Jesus. Vamos mostrar que nós somos leitores da palavra de Deus. Ele foi o quê? O apóstolo. Mas a gente precisa de mais coisa. Ele foi o quê? Quem foi Pedro? Se eu te perguntar para você quem é você, você vai me dizer: olha, eu sou fulano de tal, nasci na cidade tal, tenho meu nome tal, minha mãe chama tal, meu pai chama tal, e eu fui criado com tal pessoa, tenho tal costume, mas o meu costume que não era o meu, que era para ser um costume da minha carne, foi mudado porque Jesus entrou na minha vida e a minha vida foi mudada. E agora eu te pergunto, quem foi Pedro? O pastor disse, foi um pescador, é uma profissão que ele tinha. Quem foi o apóstolo Pedro? Ele foi o autor do Evangelho. O autor desta epístola. Mas vamos lembrar algumas coisas. Pedro, gente, ele era um homem bravo, um homem carrancudo, né? Mas o que aconteceu com ele? O que mudou na vida desse homem? Bom, quando ele conheceu a Cristo, ele não mudou tanto igual depois com o tempo. Certo, ele conheceu Jesus, algumas coisas mudou, mas não mudou completamente. Quando foi que a vida dele mudou totalmente? Oi? Depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, mas teve outra coisa. Ele ganhou almas. Não, ele ganhou almas, mas Se converteu.
se converteu por quê? Por que ele se converteu? Gente, o que está acontecendo? Por que ele mudou? Por que você mudou de vida, pastor? O que eu acho que é o seguinte. Ninguém falou lá atrás. Foi? Por que você mudou de vida, Pode ser, pastor? teve um encontro, Pedro, mas só o que mudou mesmo. Peraí, você teve um encontro Bom dia, teve um encontro. com Cristo. Só que aí ela disse algo importante, que mesmo assim não teve uma vida totalmente transformada. Quando foi que teve uma vida totalmente transformada? Quando Jesus olhou diretamente nos olhos dele, quando ele falou que ia negar 3 vezes. Tá, aí foi uma experiência que ele teve. Naquele momento ele se transformou. Foi um momento que ele teve de, assim, achando que poderia fazer algo pelas suas próprias forças, mas o próprio Jesus disse assim, no dia que você se converter, você vai dar testemunho para os teus amigos. Qual foi o momento que Pedro foi totalmente transformado? Depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, mas aí teve outra coisa. Desceu o Espírito Santo. Depois que Jesus teve aquela conversa com ele, Pedro, apacenta nas ovelhas. O que você falou, velho? Descida do Espírito Santo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, a vida dele mudou. Pregou o Evangelho, deu testemunho, não foi mais um homem carrancudo, foi um homem de Deus, foi um homem de oração. A Bíblia não fala que ele subia durante o tempo lá, direto lá no tempo chamado Formosa, buscar a presença de Deus. Depois disso foi usado por Deus. As coisas aconteceram na vida dele tremendamente. Então, uma coisa que a gente pode pensar aqui, a nossa vida só pode ser transformada a partir do momento que o Espírito Santo de Deus ser marcado no nosso coração. A gente pode ter uma experiência, eu conheço a palavra, eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, meu amigo, você não é transformado.